Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço hoje para o Adalberto Ribeiro da Silva, tá bom? Ele é da ala Senhor dos Bonfins. Ele é o esposo da Solange da Silva, que ontem, né, mandou uma mensagem pedindo ajuda, né, para mandar algum material para ela que ela poderia ajudar ela a compartilhar a aula do Instituto, né? Que a aula do Instituto também é a aula do Vem Segue-me, aula do seminário também, né? Em março agora começa as aulas do seminário e instituto, vai ser muito bom ter as pessoas que estudam, né, o seminário e instituto também aqui com a gente para aprender mais, tá bom? Então nós podemos convidar essas pessoas a estar aqui. Então um forte abraço aí para Rosângela e também para o esposo dela, Adalberto, tá bom? Um forte abraço aí para vocês. Vou compartilhar uma experiência, né? O meu celular ele estava ruim, não estava carregando. É o outro celular que eu leio, né, as escrituras. Ele não estava carregando e aí quando eu estava dando a aula às 5h20 da manhã ele apagou, né? Tava 5% ali, 40 minutos de aula, ele não aguentou, apagou. E aí então eu comentei, vou ter que ler por outra escritura aqui, porque a outra... eu quero mandar um forte abraço para o grupo do estudo das 5h20 da manhã, né? As pessoas se solidarizaram ali, né? E se proporam vamos cada um fazer uma vaquinha, dar R$ 10 aqui para comprar um celular ali, para ele não ficar passando por isso. Não, eu agradeço de coração, né, o gesto bonito que as pessoas fizeram, mas o meu amigo, ele consertou o meu celular, né? Eu vou mandar um forte abraço aí pro Cá do Céu, né? Ele tem uma loja de celular, é o Carlos Eduardo, meu amigo, foi muito bom. É, ontem mesmo ele pegou o celular, ele mandou um motoqueiro vir buscar e já levou lá, arrumou. Eu só fui buscar lá ontem o celular, né? Então, gratidão, forte abraço aí para você e para sua família, Carlos Eduardo, né? Forte abraço aí para você, para sua esposa, né? A Beatriz também, tá bom? Então vamos lá para a mensagem do Vem Segue-me de hoje. Eu vou compartilhar com vocês alguns versículos aqui, tá bom? Que eu só mencionei nessa semana, mas são versículos bem importantes, tá bom? Vou começar aqui com Mateus capítulo 6, versículo 24. Diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, tá bom? Essa palavra Mamon aqui, né, se nós pegarmos pelo aplicativo e apertar nela, vai dizer mundanismo. Então ninguém pode servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo, o mundanismo, tá bom? Aqui a palavra mamon também é uma palavra grega que significa riqueza, tesouro, né? Significa, para nós, significa dinheiro, né? Então, o Senhor está falando aqui que nós não devemos, não dá para servir ao dinheiro e servir a Deus ao mesmo tempo, né? Aquelas pessoas que só correm atrás do dinheiro vai se esquecer de buscar a Deus, né? Então é bem interessante essa parte aqui que fala sobre isso. Também, outra coisa que a gente tem que viver nesse versículo aqui é que o próprio Salvador Jesus Cristo, ele fala que Mamon, apesar de ser dinheiro, riqueza, ele chama de Senhor. Ele fala, ninguém pode servir a dois senhores. Então ele coloca aqui o Mamon, né, essa riqueza, o dinheiro, como se fosse uma entidade, como se fosse um senhor ali, né? E eu já ouvi um ditado assim, né, que o dinheiro ele é um ótimo empregado se ele estiver trabalhando para você, né? Mas ele é um péssimo patrão, né? Então se você deixar o dinheiro ser o seu senhor, aí pronto, aí a vida vai desandar mesmo, tá bom? Então não devemos fazer isso não. Agora, essa questão do dinheiro, né? Olha só como é bem diferente do que servir a Deus, né? A gente vê aqui, eu peguei alguns exemplos de pessoas que talvez você não conheça ninguém assim, mas eu conheço pessoas que se casou por dinheiro. E conheço pessoas também que se divorciaram por causa do dinheiro, né? Então tem muitas coisas que o dinheiro envolve aí, né? Tem pessoas que roubam, por quê? Por causa do dinheiro. Tem pessoas ali que são corrompidas por causa do dinheiro. Tem pessoas que usam o dinheiro para comprar as pessoas, ou seja, fazer propina, né? Então tem várias coisas aqui, né? Tem pessoas, inclusive, que matam uma a outra por causa de dinheiro também, tá bom? Então, quando as pessoas fazem essas coisas, né, pelo dinheiro, então isso aqui é o Deus das pessoas, tá bom? Ela se torna Senhor, né? Lembrando que aquele que nós decidimos servir
que se torna o nosso Senhor. Então, se a pessoa trabalha só pelo dinheiro e faz essas coisas aqui por dinheiro, o Deus dessa pessoa, ou seja, o Senhor deles vai ser o próprio Mamon aqui, né? O dinheiro que Cristo coloca aqui como se fosse uma entidade ou uma pessoa também. Eu achei interessante. Ou seja, a gente poderia até fazer uma analogia, porque tem empresas, né, que não tem um dono só, né? Que são dois donos, coisa assim, né? Mas os donos andam na mesma linha, tem o mesmo raciocínio ali. Alguns negócios não dão junto, né? Não dão certo, né? Quando tem a sociedade ali. Mas normalmente eles estão o mesmo quando essa sociedade é criada, eles têm a mesma linha de raciocínio, querem crescer juntos, tal, né? E não é disso que a Escritura está falando, de dois senhores na mesma coisa. Aqui são dois senhores completamente opostos, tá bom? Um quer uma coisa, felicidade eterna, né? O outro está pensando somente nas coisas deste mundo, tá bom? Então são coisas completamente opostas. Então por isso que o Senhor fala aqui que não dá para servir a dois senhores, tá bom? Não no sentido que se eles dois fossem o mesmo propósito, né? A mesma firma, a mesma empresa, seria legal. Mas aqui seria dois completamente opostos, ideias diferentes, propostas diferentes, tá bom? Então o próprio Senhor fala aqui, não dá para servir a dois senhores, tá bom? Lá em Timóteo, capítulo 6, versículo 10, Paulo diz assim, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Então, o problema também não é ter o dinheiro, é colocar o coração no dinheiro. A gente precisa, eu trabalho, eu preciso de dinheiro para sustentar minha família, para trazer os benefícios, né, para abençoar inclusive a vida de outras pessoas. Vai pensando aí que Deus ele te dá mais do que o necessário só porque você merece. Não, porque você tem que ajudar o próximo, tá bom? Então, se nós recebemos mais do que nós necessitamos, é uma bênção de Deus e uma oportunidade para nós ajudar outras pessoas também, tá bom? O versículo continua dizendo, né, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, todos, né? E aí continua aqui. E o que apadecendo alguns, né? Essa palavra aqui, apadecendo alguns, eu tive que ir na palavra hebraica não, no grego aqui, e pegar o significado da palavra aqui, porque eu não entendi o texto dessa maneira que está aqui, né? Tá, o que apacecendo alguns, né? Nossa, é difícil até de ler aqui, mas no grego significa cobiça, tá bom? Então a gente tem que entender, quando a gente não entende uma palavra no texto, a gente tem que ir lá no original, pegar, ou ir para o vocabulário também, né? Pegar um vocabulário, porque essa palavra aqui, né? Apatecendo, eu não conhecia, para mim é nova e para mim tá até ruim de pronunciar essa palavra aqui, né? O que apatecendo alguns. Essa palavra apetecendo aqui significa cobiça, tá bom? Então o apóstolo Paulo ele diz assim, né? Vamos trocar a palavra por cobiça aqui, que é mais fácil de falar e mais fácil de entender o texto, né? O que por cobiça alguns desviaram-se da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Ou seja, por causa da cobiça, muitos, né, largaram a fé, deixaram de ir na igreja, deixaram de para quê? Para ganhar mais dinheiro, correndo atrás de dinheiro e não tem tempo para as coisas do Senhor. Então, por cobiça, as pessoas largaram a fé, né? E o que essas pessoas conseguiram com isso? Aqui o apóstolo Paulo fala, transpassar a si mesmo com muitas dores. Ele usa a ideia aqui de uma pessoa ser transpassada por uma espada, né? Ser cortada, a espada atravessar a pessoa com muitas dores. Correr só atrás do dinheiro realmente vai trazer dores às pessoas. A pessoa não vai nem dormir, vai ficar preocupada, ela vai estar com tanto coração no dinheiro que vai ter medo dos outros roubar o dinheiro, né? E aí não dorme, tem tudo isso também. Então o apóstolo Paulo fala um pouquinho sobre isso aqui. Outro versículo que eu quero compartilhar com vocês, eu peguei alguns versículos soltos, né, hoje para compartilhar com vocês. Fica aqui em versículo 3, né? Versículo 3 aqui de Mateus 7. Diz assim, e por que reparas tu no arqueiro que está no olho de teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? O arqueiro aqui, né, no
no grego significa uma farpa, né? Uma farpa dentro do olho ali, né? E aí ele está falando, por que você quer tirar a farpa do olho do seu irmão se no seu olho tem uma trave? A trave aqui no grego é uma viga grande, né, que sustenta a casa, né? Então olha só, uma viga de madeira grandona, né? Então é como se a pessoa tivesse com um olho ali, o que ela vai enxergar, né? Então o próprio Salvador ensina aqui, né, sobre isso, né? Como é que você quer tirar o arqueiro do olho do seu irmão, a farpa, se no seu olho tem uma viga? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, e eis que há uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o arqueiro que está no olho do teu irmão. Bom, aqui na tradução de Joseph Smith, ele compartilha que essa parte desse sermão aqui da montanha, Jesus Cristo ele dirigiu especificamente para os seus discípulos, para que eles pudessem ensinar. E também, quando ele fala da parte da trave no olho e do arqueiro, ele está se referindo aqui aos fariseus e os escribas, que ensinavam a lei, né, às outras pessoas, mas eles mesmos, por causa de seus costumes e tradições, quebravam essas leis, tá bom? Então eles não guardavam a lei, mas ensinavam, e por isso que o Senhor fala da hipocrisia aqui nesse caso, tá bom? Para nós, uma aplicação pessoal, né, lá ele está falando para os fariseus e escribas. Para nós, uma aplicação pessoal dessa escritura é sempre quando a gente ouve uma pregação, né, ou até mesmo uma palavra como essa que eu estou compartilhando, e você pensa, fulano deveria ouvir isso, né? A gente nunca toma para nós isso, né? Eu acho que todo discurso, toda palavra a gente tem que tomar para nós, né? Independente do que nós estejamos falando. Por exemplo, uma pessoa vai pregar sobre adultério, né? Você está no adultério? Não, né? Mas você vai pegar aquele discurso para si e tomar cuidado para nunca cair nessa armadilha, nesse pecado do adultério. Então sempre a gente tem que tomar para nós, né? Não é ficar olhando o defeito do outro, ele precisa desse discurso. Sempre tomando para si, tá bom? É muito interessante isso. Deixa eu ver aqui outro versículo que eu separei aqui. Aqui, ó. Não deis aos cães as coisas santas, nem lancei aos porcos as vossas pérolas. Repara que há um paralelismo aqui, né? Ele está ensinando por meio de paralelismo, né? Ele fala de coisas santas e pérolas, né? Falando de coisas preciosas. Ele fala, não deis aos cães e nem aos porcos, né? Então ele faz esse paralelismo aqui. Os porcos e cães, né? Aqui são animais imundos ali para os judeus, tá bom? Os cães não é esse tipo de pets, né? Que nós temos aqui atualmente, né? Quando Jesus Cristo ele queria falar de pet, né, de cachorrinho de estimação, ele falava a palavra cachorrinho, como ele vai usar com uma gentia depois, tá bom? A palavra cachorrinho para simbolizar cachorro, animal de dentro de casa. Mas aqui ele usou a palavra cães. São cães selvagens que andavam ali, que comiam carniça, tá bom? Então é esse tipo de cães aqui que fala de não dar as coisas santas, né, as suas pérolas aos porcos e aos cães aqui no caso. Os cães, para vocês terem ideia, no Velho Testamento teve a morte daquela Jezabel, né? Ela foi jogada lá de cima do palácio, e aí o rei decidiu que não iria enterrá-la, né? Que ela não era digna de ter um enterro. Mas depois ele se arrependeu, né? Falou, não, todo mundo tem que ser enterrado, né? Aí ele mandou ir buscar o corpo dela, né? De ir lá para enterrar, mas quando chegou lá os cachorros já tinham, né, comido ela todinha, só tava os esqueletos lá, né? Então é esse tipo de cães, tá bom, que tá falando aqui, esses tipos ferozes aqui mesmo. Então nós não devemos entregar nossas pérolas, coisas santas, aos cães. O que Jesus Cristo não quis dizer com isso, né? Algumas pessoas poderiam dizer, é que se a pessoa ela não dá valor ao evangelho, você não deve pregar o evangelho. Não é isso que Jesus Cristo está falando. Nós sempre devemos pregar o evangelho, né? E essa escritura aqui, inclusive pela tradução de Joseph Smith, a gente entende que aqui quando fala não entregar a vossa pérola, as coisas santas, são revelações profundas, tá bom? Coisas sagradas que você sabe, né? Compartilhar talvez sua bênção patriarcal, coisa que para a pessoa né, tanto faz para ela ali, né? Então não é para compartilhar coisas profundas do evangelho. O que deve se pregar a essas pessoas?
fé no Senhor Jesus Cristo, arrependimento, batismo por imersão, né, e receber o Espírito Santo. São essas coisas que nós devemos pregar ao povo, ou seja, convite para elas ouvir aos missionários, tá bom? Então é isso que significa essa escritura aqui. Bom, eu vou deixar por aqui a mensagem então, tá bom? Gratidão por essa semana, nós estamos estudando todos os dias juntos. Convido vocês nessa próxima semana que vai entrar também a estudarmos todos os dias juntos, firme aqui, tá bom? É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.